Eu fui de coração aberto, mas eu confesso que durante toda a duração da adaptação live action de Lilo e Stitch, eu só conseguia pensar uma coisa. Esse filme veio cedo demais. Eu tô falando isso porque, assim, eu acho que é super válido você fazer uma refilmagem, trazer uma nova perspectiva, trazer alguma ideia nova. Mas Lilo e Stitch é uma animação que ela é muito recente, é uma animação de 2002 e que, vamos ser sinceros, né, a gente lembra bem de Lilo e Stitch e lembra com muito carinho de Lilo e Stitch, né, porque é uma animação que ela é uma obra-prima, ela foi super bem recebida, né, antes mesmo do anúncio ali do live action, a gente vê muito brinquedo do Stitch, a gente vê o rostinho do Stitch estampado em vários produtos, então assim, é uma marca, é um filme que ele tá ali muito presente na memória do público. Porque tem filmes recentes de animação da Disney que eu acho que poderiam ser adaptados, como é o caso, por exemplo, de Atlantis. Porque Atlantis, eu acho que ele não só geraria uma ótima versão em live action, como é um filme que ele acabou sendo meio que mal recebido, ficou meio esquecido ali para boa parte do público, e ele poderia ser resgatado. O que não é necessariamente muito o caso de Lilo e Stitch. E também é um filme muito recente, então não tem como os produtores darem aquela desculpinha de não vamos atualizar a história, porque aquilo, isso aqui, esse detalhe não cabe tão bem, né? Como foi o caso ali do Snow White, que dá pra mudar um pouco a personalidade da princesa, dá pra alterar alguma coisa ali do príncipe. O que eu acho super válido, porque como eu falei no meu vídeo de Branca de Neve, eu não sou muito fã da princesa, eu acho ela meio chatinha, acho a história meio chatinha. Beleza, a execução talvez não foi das melhores, mas ainda eu acho que a ideia é super válida. Mas aí quando a gente para pra ver as outras, né, animações que já foram adaptadas em live action, a gente tem, por exemplo, o Cinderela, de 1950, que foi adaptado pelo Kenneth Branagh. A gente tem o Dumbo, de 1941, que é ainda mais antigo, que foi adaptado pelo Tim Burton. E a gente tem o Pinóquio, de 1940, que virou ali um filme live action que foi direto pro Disney Plus. Esse eu já nem conto muito, porque foi direto pro Disney Plus. Então a Disney ela não botou o holofote em cima desse filme da mesma maneira como ela colocou no Dumbo, na Cinderela, no Lilo e Stitch, que no final das contas tem carinha de filme pra TV, tem carinha de filme pro Disney Plus, mas a gente sabe que vai chegar no cinema, porque afinal de contas o Stitch, ele é muito fofo. E o marketing em cima do Stitch consegue ser bom o suficiente para fazer com que esse filme seja um lançamento estrondoso pro estúdio, que já está sendo, o que não necessariamente significa que ele vá ser realmente como muitos queriam, eu adoraria que fosse o melhor, um dos melhores live actions da Disney nessa leva de readaptações. No geral, como eu falei, eu fui de coração aberto, eu acho que é super válido fazer uma ideia dessa, né? Super válido você readaptar quando você tem meio que um motivo para readaptar que não simplesmente relançar a mesma história para ganhar mais grana. Então, no caso de Lilo e Stitch, fico pensando o que dá para agregar nessa história, né? Dá para aprofundar mais os personagens, dá para aprofundar um pouco melhor ali, tecer melhor os dramas, né, que são pontuados na animação. E tudo isso meio que eu sinto que tá ali uma leve tentativa no live action, né? Principalmente quando eu falo do drama. Os personagens nem tanto assim. Apesar de que tem um trabalho interessante com a Nani, né? De trazer ali um pouco mais do conflito da personagem, dos dramas dela, né? Como uma irmã bem que ainda é muito jovem, precisa lidar com uma responsabilidade muito grande. Mas no geral, eu acho que o grande diferencial que esse live action poderia ter é justamente realmente trabalhar os dramas dos personagens, trabalhar o drama de uma história que, por mais fofa que seja, por mais legal que seja para as crianças, ela tem ali alguns momentos muito dramáticos. Ela tem um subtexto muito tenso, né, de uma criança órfã, né, duas irmãs órfãs aí, uma criança que tem problemas ali com bullying, não consegue se encaixar, tá correndo até, tipo, a irmã mais velha tá correndo até o risco de perder a guarda. Então existem coisas ali muito fortes em Lilo e Stitch que poderiam gerar dramas mais intensos se, claro, for a intenção de um roteirista, de um diretor, o que não necessariamente eu sinto que seja o caso aqui. No geral, inclusive, eu nem acho que realmente o novo Lilo e Stitch seja um filme ruim, né? Seja uma obra ruim. Mas eu acho que, infelizmente, ela acaba sendo muito apática. Muito disso se dá ao fato, como eu falei, que a gente tem na memória muito forte o filme de 2002, né? A animação de 2002, que é maravilhosa. Então, tudo ali que a gente vai assistir, a gente fica com aquela questão do que eles vão conseguir fazer aqui, que talvez não foi entregue na animação, ou que eles podem realmente fazer de uma maneira mais interessante, que possa fazer com que brilhe aos olhos do público esse novo filme, e que não seja simplesmente botar o Stitch fofíssimo lá pro marketing, pro filme, porque isso
É o que é isso, vai tá, sabe? A gente vai ver o personagem super fofo, a gente vai ver uma dinâmica muito fofinha dele com a Lilo, mas a gente quer uma boa história, e a gente tinha uma boa história na animação. Será que eles vão contar a mesma história bonitinho, tão boa quanto no filme? Será que eles vão aprofundar detalhes pra tentar tornar ela pelo menos um pouco mais rica, um pouco mais intensa? Ou será que eles simplesmente vão jogar seguro, sabe? A gente fica nesse questionamento, né? O que, que eles vão fazer? Como eles vão lidar com o delicado equilíbrio de você adaptar o filme recente e sem ser simplesmente uma cópia, mas também sem descaracterizar ali o trabalho original. E é justamente essa a maior dificuldade do diretor Dean Fleischer Camp, que traz aí em seu Lilo e Stitch um filme bonitinho, interessante, divertido, que a gente vai dar risada, que a gente vai achar os personagens fofos, mas ainda assim é bem mais apático do que deveria. Não é o desastre, mas também não é excelente. Mas antes de eu continuar falando desse filme, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever, se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante, vai impulsionar o meu trabalho, sempre falando de filmes aqui no YouTube, lançamentos no cinema, lançamentos no streaming. Se você gosta também de cultura pop, séries, livros, ou quer simplesmente ver o que eu tô assistindo mais ali em tempo real, porque nem tudo eu consigo trazer pro YouTube, vale me seguir nas outras redes sociais, está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí falar de Lilo e Stitch, a adaptação live action dirigida pelo Dean Fleischer Camp, e que chega aí pra bagunçar os nossos emocional, né? Porque, fala sério, é um filme bonitinho, é uma história muito legal, é um personagem super carismático que a gente gosta, que a gente quer ter brinquedo, que a gente quer. Né? Ah, cara, o Stitch é uma das melhores criações, assim, da Disney. Eu acho que é um dos ícones da Disney, principalmente se a gente para pra pensar nos últimos 30 anos, quais os personagens mais marcantes da Disney, sabe? Nos últimos 30 anos ainda mais, eu acho que não tem dúvidas que o Stitch ele é um dos, se não o mais marcante. E tudo isso se deve a uma animação que ela é uma animação não só lindíssima, é um filme muito bonito, narrativamente, mas também visualmente, né? Toda a animação, o trabalho de animação é muito lindo, mas também há um trabalho de fazer com que a gente tenha um filme com muito coração, que é um filme que a gente não consegue não dar risada, não consegue não se emocionar, não consegue não se cativar pelos personagens que a gente tá vendo ali. Características que o live action ou não consegue fazer, não consegue despertar, ou quando desperta, desperta de uma forma muito menor, assim, muito mais branda do que a animação. Isso porque, como eu falei, o Dean Fleischer Camp ele tem uma questão ali de ter que lidar com um equilíbrio muito delicado, que talvez não exista tanto nessas adaptações que eu citei, né? Cinderela, Pinóquio, Dumbo, Snow White, que são adaptações de filmes bem mais antigos, né? Pegam outra geração e que conseguem lidar melhor com esse afastamento entre a versão original e uma nova versão. Como Lilo e Stitch é uma coisa muito próxima, a gente acaba criando um estranhamento do tipo, beleza, eu vou me lembrar muito das falas, eu vou me lembrar muito das cenas, são coisas até que a gente brinca até pela questão da dublagem brasileira, que ficam muito marcadas. Então a gente tem vários diálogos, sabe? Até os sotaques dos personagens, sabe? Ele falando pacta de amendoim, sabe? O Plickley com um sotaque ali meio do sul, o sotaque do Jumba, e que são coisas que, queiram ou não, são detalhes que tornam Lilo e Stitch muito mais marcante do que outras animações, né? Muito mais marcante, mesmo que não seja necessariamente as nossas favoritas, né? E que justamente por isso vão acabar criando esse senso de estranhamento com o live action, no sentido da impressão de que ou o live action tá simplesmente imitando a animação de uma maneira muito mais sem graça, muito mais sem charme, ou quando tenta fazer algo diferente, faz algo que pega a essência da obra ou de um personagem e joga no lixo. Sinceramente, o que fizeram com o Jumba aqui é criminoso. Eu adoro o Jumba da animação. Acho que é um dos meus personagens favoritos do desenho. Eu adoro o Stitch, claro, mas o Jumba, tirando o Stitch, assim, é o meu personagem favorito de Lilo e Stitch. Então eu tava curioso pra ver, eu tava, assim, pelo menos, assim, vou ver os personagens que eu gosto e tal. Mas o que eles fizeram com o Jumba eu odiei o que eles fizeram aqui. Não vou entrar em detalhes, não vou entrar em spoilers, não quero estragar a experiência de ninguém, mas assim, pra mim, no primeiro momento, inclusive eu fui ver dublado, né, a gente acabou escolhendo ver dublado, e aí, no primeiro momento, quando o Jumba abriu a boca, que eu vi aquela dublagem, eu não gostei. Sim, está diferente. Sim, porque está diferente. E eu simplesmente não curti a dublagem do Jumba. Eu acho que não combinou
mas no final das contas foi o menor dos meus problemas com a adaptação do personagem. Outra adaptação que eu não gostei muito também foi a do Cobra Bubbles, né? Aquele agente que vai estar lidando com essa questão da guarda da Nani, né? Da guarda ali da Lilo com a Nani e tal. E que aqui sofre uma mudança mais leve, ainda assim, uma mudança que eu acredito ser muito significativa, principalmente pro desfecho, principalmente ali pra forma como eles vão construir o desfecho do filme, e que me incomoda bastante porque eu acho que são detalhezinhos que, como eu falei, pra mim Lilo e Stitch é uma obra-prima. Eu acho a animação excelente, perfeitinha. Então é uma coisa que é muito difícil de mexer, sabe? Tipo um castelo de cartas. É muito difícil você tirar uma carta ali sem desfazer todo o resto. E é claro que isso aqui são detalhes, isso aqui são coisas que me incomodaram. Não necessariamente vão incomodar todo mundo. Porque, como eu falei, eu gosto muito do Jumba, por exemplo. Então talvez uma pessoa que não ligue muito pro personagem não se incomode tanto com as alterações. Mas eu acho que são sintomas de um live action que ele não tinha muito propósito, ele não tinha muito o que fazer com aquela história tão bem contada. Então, quando a gente tem vários momentos ali que a gente lembra de haverem no original, né, as cenas ou diálogos, eles são muito mais apressados, parece que nunca tem um espaço ou um tempo para uma emoção genuína ser trabalhada ali, né, pra gente realmente ter aquela coisa assim, pô, aquele apego que a gente tem com o Stitch, aquele carinho que a gente tem com os personagens da animação, a gente não tem aqui, mas ainda assim, é claro, a gente vai dar risada das piadas, porque são boas piadas, porque tem um bom humor, tem um bom timing cômico. A gente ainda vai achar os protagonistas fofinhos, porque é um filme que vai confiar unicamente nisso, ele vai confiar no carisma das pessoas, no carisma dos personagens, na figura, né, do Stitch, no bonequinho do Stitch, que tá muito bonitinho no filme, inclusive. Eu lembro que teve muitas reclamações quando teve a primeira imagem do Stitch, que eu nunca entendi, porque pra mim tava igual. E aí, assistindo também, eu acho que não há nenhum estranhamento, isso é muito legal, muito importante, principalmente quando a gente vê a interpretação da atriz que faz a Lilo, porque é uma criança, tá? Então ela tá ali sempre interagindo com um brinquedo, com uma tela verde, assim, sabe? Ela tá interagindo com nada. E eu vou falar, uma atriz muito melhor do que muitas outras que passaram pelos live actions da Disney que não conseguem lidar com uma tela verde. Sim, Emma Watson, tô falando com você. E aí eu acho que o grande problema de Lilo e Stitch nesse sentido é justamente que ele não consegue trazer, ele não consegue trabalhar um carisma marcante, ele não consegue trabalhar algo verdadeiramente bom, ele não consegue trabalhar algo emocionalmente, assim, tão forte quanto é a animação. A gente tem uma montagem que soa muito apressada, a gente tem ali, como eu falei, esses momentos emocionais que parece que eles nunca realmente conseguem criar uma emoção, né? Trazer uma emoção genuína do espectador. Aqui e ali a gente vai ter um ou outro momento que funciona muito bem. Eu gosto muito da cena, por exemplo, da cena que eles vão surfar, eu achei muito boa. Eu gosto muito de uma cena no final que me deixou ali, foi um momento que me deixou mais assim, sabe, emocionado justamente com o Stitch, mas eu não posso falar aqui porque já entra ali num campo muito do desfecho, num campo muito de spoilers, mas é um bom momento também, uma sequência ali no mar, que me deixou bem comovido. E é claro, também o fato de que eu passei boa parte do filme dando muita risada. Eu acho que eles acertam muito. O Stitch é um personagem incrivelmente carismático, como eu falei, pra mim é um ícone da Disney. Então, assim, mesmo quando eu não tava curtindo tanto o filme, mesmo que eu tava meio, tem hora que eu tava meio entediado, tem hora que eu tava meio, ok, não brilha os olhos da mesma maneira. Mas eu ainda dava risada, seja pelo jeito que ele fala, pela vozinha dele, pelas sacadinhas do Stitch, mas que no final das contas sempre me parece ali uma versão um pouco mais apática, um pouco com menos brilho, charme, alma do que a animação que, ao meu ver, é excelente. E pra mim, talvez, o maior indicativo de que Lilo e Stitch não é tudo que poderia ser é o fato de que, beleza, é um filme legal, é um filme divertido, eu dei risada, eu amo animação e eu adoro o Stitch. Mas eu não sei se eu veria esse live action de novo. E eu digo isso porque a minha animação favorita da Disney é Aladdin, que já foi adaptado em live action, que é um live action que eu gosto bastante e que eu não tenho problema nenhum, assim, tipo, revejo, sabe? Eu acho divertido. Eu gosto do live action de Aladdin, eu gosto da animação e eu gosto do live action. Então não é aquela coisa do tipo, eu não gostei tanto porque eu amo a animação. Eu realmente só não gostei tanto porque eu não gostei tanto. E eu acho que se fosse um filme que realmente tivesse funcionado como deveria, tivesse realmente me cativado como eu acredito que deveria ter cativado, é aquele filme que eu já estava, por exemplo, pensando em querer ver de novo. Tal qual eu saí do Aladdin, como eu amei o Aladdin, eu amei o filme do Mowgli. Então, no final das contas, o Lilo e Stitch é aquela obra que, legal, bonitinho,
acertaram muito no elenco, a menininha tá excelente, adorei a Lilo, adoro o Stitch, eu gostei muito do trabalho dele, quero ver a animação. E é isso, eu quero voltar e ver a animação de novo, porque a animação é demais. Então, voltando aqui pra adaptação live action, para Lilo e Stitch de 2025, nota 6. É, eu sei, falei bem mal, mas eu ainda dei uma nota até alta. Mas é porque eu realmente me diverti, eu realmente achei engraçadinho, eu realmente dei muita risada. Eu acho que tem coisas que eu odiei no filme, mas outras que eu gosto bastante. E é aquela coisa, eu saí do cinema tranquilo, eu saí do cinema tipo, ah, legal, me diverti, acabou, beleza, próximo. Não é aquele filme que me ofendeu, não é aquele filme que me deixou entediado, como foi o caso do Mufasa. E também não é aquele filme que me deixa completamente com vergonha alheia em alguns momentos, como Branca de Neve. Mas comenta aqui embaixo o que você achou do novo Lilo e Stitch, se você já assistiu, se você ainda não assistiu, comenta a sua expectativa. Obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.